Tem gente que acorda por necessidade. Uma grande maioria das pessoas do planeta. Elas acordam porque elas precisam trabalhar. Você que faz lançamento, você também precisa trabalhar. Mas, às vezes bate aquela percepção de tá, mas eu trabalho em casa. Eu vou dormir mais um pouquinho. Às vezes isso pode estar sendo muito mais deletério, tá destruindo mais você do que te ajudando. Então, tem que ter essa consciência se você não está se sabotando em alguns aspectos relacionados a essa questão de acordar. Ou às vezes você está dormindo menos e você cai naquela mesma cilada daquele aluno. Daqueles alunos que dormiram 5 a 6 horas, achando que está rendendo, que está produzindo, mas o resultado não é esse. Não está sendo rentável, não está sendo produtivo e a gente acaba se enganando. E falo isso por experiência própria, eu já passei por isso. Olá, meus queridos amigos e amigas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Lançar Não Surte. Meu nome é Flávio. Eu sou a Marcela. E sejam muito bem-vindos a uma série de lives de aquecimento para a semana Lançador 4X. É uma série de lives que vai te preparar para participar dessa semana, que tem como objetivo mostrar para você que é lançador digital como que você executa e entrega todas as etapas do seu lançamento na metade do tempo, de uma forma mais leve, livre de estresse e no prazo certo, sem nenhum atraso. É possível, isso dá certo. E o tema de hoje, pessoal, é sobre... Calma! É verdade! Nossa, desculpa, pessoal. Vai acontecer nos dias 22 a 28 de agosto agora de 2022 e para você se inscrever é só acessar o site www.selançarnãosurte.com ou entrar no nosso Instagram e clicar no link da bio. Pô, Flávio, você fala da semana, você fala dos benefícios, mas você não me diz como que eu faço para participar? É verdade, eu tô relapso com isso. Precisamos melhorar isso. Espera aí só um pouquinho, pessoal do YouTube. Não, foi só um... Isso. Foi só um adendo. Um equívoco que acontece com todo mundo. É isso aí, galera. Vamos lá, então. Sobre o que nós vamos falar hoje? Uma coisa bem legal. Que horas o lançador digital precisa acordar? Vamos entrar num assunto agora que vai parecer o Twitter agora. Aí assim, né? Encurtar a live, né? Vamos encurtar a live. Você tem que dormir às 8 horas da noite. Beijo, falou. Beijo. Até o próximo vídeo. Agora Para mais dicas. Para mais dicas, me segue no Instagram. Pessoal, é um tema polêmico. É um tema polêmico. Se a gente parar para analisar, é polêmico, porque cada um vai dar uma resposta. Mas a gente já vai chegar num consenso de qual é o melhor momento, né? Mas vamos falar, por que você precisa entender isso? Tá? Horário de acordar é uma briga de culturas. Culturas, não estamos falando só do Brasil, pessoal. Nós estamos falando de várias partes do mundo. Tá? Tem lugares que valorizam muito a questão de você acordar cedo. Porque quem acorda cedo é porque é trabalhador, né? Quem acorda cedo é porque é produtivo. Eu acho que eu prefiro ficar poker face e não expressar nenhuma reação, porque... Porque... Não, mas não tem aquele papo que fala assim que o cara que acorda cedo é porque é trabalhador. Não. Eu quis dizer assim, pra não... Peraí, a Marcela, ela concorda com isso, discorda daquilo, não sei o que, sendo que existe uma coisa chamada organismo humano, biologia. Sim, é por isso que são várias nuances, né? Sim, mas estamos falando de crença, né? Quem acorda, Deus ajuda, quem cedo madruga. Exatamente. Quem acorda cedo é porque trabalha, porque é trabalhador. Quem acorda tarde é vagabundo, né? A gente não ouve essas coisas. Quem vai dormir tarde é porque é vagabundo, né? Porque não
tem nada para fazer, fica na internet, fica nisso, fica naquilo. Pessoal, vamos lá. Vamos pensar, vamos trazer primeiro a questão de cultura, né? Por que as pessoas acordam cedo e acordam tarde? Nos primórdios da civilização humana, meus amigos, era perigoso sair à noite. Era perigoso. Pensa só. Se hoje é perigoso, imagina uns 20 mil anos atrás. Você ia sair à noite lá, tinha, sei lá, um leão ali de boa. Ah, pera, o que será que... Agora eu fiquei um pouco confusa. O que é mais perigoso? O que é mais perigoso? Sair hoje ou há 20 mil anos atrás? Você sair, né, há 20 mil anos atrás, tendo risco de encontrar um leão, ou você sair no meio não vou citar lugares, nada aqui, mas no meio de um lugar muito perigoso, de madrugada, com pessoas de alta periculosidade. Difícil, hein? Resposta complicada. Pessoal, a questão é Gente, sem treta com ninguém, pelo amor de Deus, tá? Pessoal, leveza, lembra? Leveza. A gente quer, aqui ó, você executar e entregar todas as tarefas do seu lançamento na metade do tempo, de forma leve, sem estresse, no prazo. Então aqui ó, leveza, brincadeira, isso ajuda. Pessoal, a gente tem que ter consciência do seguinte. Nós, seres humanos, fomos programados, desde os nossos primórdios, a ficar acordado no dia e dormir no período da noite. Até porque não tinha energia elétrica, né? Não tinha energia elétrica, mal e mal se controlava o fogo, alguns milhares de anos atrás, né? E era muito arriscado, né? Por conta de predadores e tudo mais, tá? Só que o nosso organismo, fisicamente, falando de uma questão orgânica, de uma questão fisiológica, a gente tem uma tendência natural de respeitar isso. Existe uma parada no nosso organismo chamado ciclo circadiano, que é um ciclo de produção de hormônios que acontece no nosso corpo, que tem determinados horários que são produzidos. Por exemplo, o cortisol, ele é produzido na parte da manhã. Por quê? Porque ele está associado a uma questão de estresse, né, físico que a gente tem no nosso corpo, né? E em excesso pode trazer problema. A gente tem a melatonina, super conhecida aí, que está relacionada ao sono. E ela só é produzida no período da noite, né? Então, o nosso organismo ele é respeitado por isso. Tá? A gente precisa respeitar o nosso organismo. E todo e qualquer trabalho tem uma tendência de a gente manter esse processo. Claro que existe a galera que trabalha no período da madrugada. Eu que o diga, trabalhei anos e anos e anos no período da madrugada fazendo plantão como médico. Hoje já opto por não fazer. Deixando bem claro, a gente não tá falando sobre trabalhos que você... Até tem um nome específico, né, pra quem trabalha dessa forma. Mas assim, você só faz, por exemplo, você é médico, ou você é enfermeiro, você tem uma profissão que o teu trabalho é no período da madrugada. Esse é o teu sustento, é isso que vai levar dinheiro para você poder sustentar a tua família, para você poder comer, para você poder pagar teu aluguel. E então, Flávio, meu Deus do céu, você tá dizendo que é para eu largar o meu emprego, que vai me fazer mal, eu trabalhar de madrugada, e aí eu vou não ter dinheiro. Calma, porque o estresse causado pelo fato de você ficar remoendo que não vai ter dinheiro é muito mais prejudicial do que a curto prazo você trabalhar de madrugada. Mas é claro que, já me adiantando um pouquinho e me adiantando sobre temas possíveis futuros, que se você tem uma rotina assim, um planejamento e uma organização para mudança dessa rotina, né? Algo tem que ser programado para tudo isso, né? E o lançador digital, ele passa por isso, tá? Vou, assim, contar um pouquinho da nossa experiência, né? Pessoal, quando você entra num flow de edição de vídeo, de copy, eu adoro copy. Eu adoro escrever, eu adoro, tá? Quando a gente entra nesse flow maluco de escrever a copy, de entrar numa edição de vídeo, tudo, pessoal, se a gente não
se ligar, é 5 horas da manhã, a gente não viu. Que nem jogar joguinho. Tô jogando um joguinho super bom aí, super legal. Elden Ring, se você não joga, jogue. É muito bom. Cara, você não vê o tempo passar. E se você ainda mora num local que tem um blackout pesadão, que você não vê a luz do dia, você não vai ter noção de que horas são. E quando a gente entra no mundo do lançamento, da mesma maneira que a gente se anima para fazer as coisas, a gente é exigido. A gente precisa fazer as coisas dentro de um certo tempo. Senão a gente não entrega o que precisa entregar. E como a gente não dá conta, a gente, digo, o lançador como um todo, né? Ele não dá conta de entregar as coisas no prazo, ele entra madrugada dentro. E vai. Flávio, eu não posso dormir. Se eu dormir aqui agora, eu não vou conseguir dar conta e finalizar as coisas que eu preciso fazer no prazo. Eu preciso acordar mais cedo e dormir mais tarde. Você tá maluco que eu vou cumprir aí, seguir esse tal aí de ciclo circadiano aí? Pessoal, assim, com planejamento e organização mental, a gente facilita muito o processo de descanso. Logo, a gente consegue ter mais tempo útil ao longo do dia. Porque, olha, eu vou ser sincero para vocês. Vou falar por mim. Se eu não durmo bem, o meu outro dia fica uma merda. Não é só por você, é o ser humano como um todo. E se você não acredita, na verdade, nem vou dizer, não acredite em mim, não acredite no Flávio. Existem milhares de artigos científicos comprovando por A mais B isso. Pessoal, se eu não descanso, se eu não tenho uma noite regular de sono, o meu outro dia fica horrível. Eu não rendo nada. E é engraçado que assim, a gente pode até achar que está rendendo, achar que está sendo produtivo. Só que tem uma pesquisa, depois eu vou trazer ela para vocês, que foi feito com alunos. Basicamente assim, um resumão de uma forma bem leiga. Pessoas que dormiram 7 horas, pessoas que dormiram 8 horas, pessoas que dormiram, não lembro se era 5 ou 6 horas, mas era assim, menos do que o tempo dito pelo ciclo circadiano para aquela idade, para aquela faixa etária. E aí no dia seguinte, e assim, todos eles, claro, não foi uma pesquisa, não foi mas é um fator isolado que atrapalhou. Não. Como eu disse, depois eu vou trazer aqui, é tudo, como que fala na medicina sobre a questão daquele artigo ser validado, que eu brinco que é certo, renderizado. Randomizado duplo cego. Mundo de lançamento, eu falo que o artigo é renderizado. É renderizado. Boa. Mas enfim, aí, então assim, os mesmos estudantes com o mesmo nível de conhecimento, mesmo estudo, mesmo tudo. A única diferença foi o número de horas que eles dormiram. E eles foram submetidos a uma prova no dia seguinte. E foi perguntado para eles antes: você acha que você tá bem? Todos eles responderam que sim. Os que dormiram 8 horas, 7 horas e os que dormiram 5 horas. Não, tô ótimo, tô bem. Fizeram a prova. E aí, como que você acha que foi? Fui bem. Só que os resultados foram completamente discrepantes. Aqueles que dormiram 5 horas, por mais que eles estivessem se sentindo bem, se sentindo produtivos e sentindo que foram bem na prova, os resultados não mostraram isso. Então, repito, eu vou trazer esse artigo direitinho para vocês. Não acredite em mim, acredite no artigo. Mas, às vezes, eu falo por mim também, porque eu já fui essa pessoa que fala: não, eu durmo pouco e tô extremamente bem no dia seguinte. Se vocês procurarem vídeos passados, vocês vão ver eu falando isso.
Mas eu sou um ser humano e tô aqui me redimindo, dizendo: não, Marcela, você não tá com a mesma capacidade cognitiva. É óbvio que às vezes a gente precisa dormir menos. Nem sempre a gente vai conseguir dormir 8 horas, 7 horas ou um número X específico. Não vou entrar nisso agora. É óbvio que você, mãe, que tem dupla jornada, tripla jornada, que trabalha, né, fora, tem que cuidar da casa, do marido, do filho. Meu Deus, meu filho recém-nascido, de madrugada é o único horário que eu consigo fazer alguma coisa ali do lançamento, que eu consigo trabalhar. Existem exceções. Por isso que lá no início eu falei sobre a questão do profissional que trabalha de madrugada e que aquele é o único horário que ele pode trabalhar. Mas fazer um planejamento para que a rotina mude a médio prazo, a longo prazo. Uma hora, essa tua rotina, você vai conseguir adaptar a tua rotina, você vai conseguir mudar, você vai conseguir se adaptar diante dessa dupla, tripla jornada, diante da idade do teu filho, diante do que você está fazendo, teu filho vai crescer, talvez você tenha mais apoio, você vai não precisar ter o teu outro emprego, você já vai conseguir se manter no lançamento, viver de lançamento, talvez você tenha equipe, entendeu? Então, não me julguem, não tô dizendo, não, você tem que parar com isso. Não tô falando isso, eu entendo, tá ok? Então fica claro isso, que também a gente passou e ainda passa por uma jornada de transformação e cada dia está melhorando mais. Não vai ser hipócrita aqui em falar que a gente já não passou madrugada inteira acordado, otimizando e resolvendo a questão do lançamento, porque tinha prazos a cumprir. É óbvio que a gente já passou por isso, né? Mas qual é a grande diferença? Qual é a sacada que a gente quer deixar claro para todos vocês aí que estão vendo esse vídeo? E, aliás, a gente agradece demais você estar aqui ouvindo a gente, tá bom? Muito especial. É o seguinte, tá? Não existe uma resposta exata sobre o horário que cada um deve acordar. O que existe é uma reflexão. Peraí, acordar ou dormir? Não, de acordar, o horário para acordar. Ah, tá. Tá bom? Você tem que fazer uma reflexão do seguinte, baseado nisso que a Marcela falou, até mesmo na questão de rendimento da pessoa que dormiu menos, dormiu mais e tudo mais, tá? Você precisa entender o seguinte, o seu rendimento, quem avalia é você. Você identifica se você teve mais rendimento naquele dia ou no outro dia. E isso está tudo atrelado ao horário que você acordou. E tem formas muito concretas e objetivas da gente mensurar isso. Por mais subjetivo que pareça a questão de poxa, mas eu rendi mais, eu rendi menos, é subjetivo. Não, a gente tem técnicas muito específicas para mensurar isso, para saber o nosso, para ensinar, então. E aí é sobre isso que a gente traz, assim, porque assim, nós temos uma rotina. Quer dizer que a rotina da Marcela é igual à minha? Não. É uma rotina adaptada, baseado em conhecimento, né? Baseado em técnica, baseado em informação, para que cada um tenha a sua melhor forma de rendimento para o processo de lançamento. Por exemplo, eu, Flávio, quando eu estou com sono, esqueça. Porque se eu estou com sono, a minha capacidade cognitiva simplesmente acaba. O humor também. O meu humor também. Mas a minha capacidade cognitiva, ela simplesmente vai embora. Eu não consigo pensar direito quando eu estou com sono. Eu preciso de alguma maneira descansar, me restabelecer. Tem técnicas para isso, a gente utiliza. Só que tudo que eu faço é não ficar com sono em momentos que eu realmente preciso. Eu me preparo para aquilo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu acordo, eu tenho um processo para eu acordar, eu preciso tal, com calma. Para mim, o horário de alto rendimento é o fim da manhã, o período da tarde e à noite. Eu não sei o que acontece comigo, eu tenho um bom rendimento. Eu rendo bem no período da noite. E eu não sei se Deus, o universo, ou quem quer que você chame, nos uniu de propósito, porque o meu maior rendimento é no início da manhã.
Eu amo acordar às 5 da manhã. Não tô dizendo que você tem que acordar às 5 da manhã, a gente já vai entrar nesse ponto também. Mas eu, Marcela, amo acordar às 5 da manhã, enquanto ainda tá escuro. Também tem todo o meu momento, meu processo. E eu rendo pra caramba durante a manhã. Chega mais ali, próximo desse horário do fim da manhã, do maior pico de rendimento do Flávio, o meu começa a cair. Natural. Durante a tarde também rendo legal. Começa a escurecer, não pelo fato de escurecer, mas mais ou menos umas 6, 7 horas da noite, é o horário que também começa a cair o meu rendimento para determinadas questões mais mentais. E o do Flávio aumenta. E aí, se eu entrar madrugada, né? Se eu for madrugada dentro, aí o meu rendimento estoura também. É claro que também estoura o meu dia seguinte, mas não tô entrando nisso, tô falando da questão de rendimento. Porque, sim, existem momentos que a gente precisa abrir exceções. E eu já abri exceções, sim, que eu, por um curto período, senti que a qualidade de rendimento era muito maior de madrugada. Então, por um curto período, eu assumi os prejuízos que eu teria, mas fiquei ali na madrugada. Porque a qualidade é diferente da quantidade. E eu sentia que a minha qualidade era muito maior do que eu versus a quantidade de tempo que eu precisaria no horário fisiológico que não iria me trazer esses prejuízos. Então, eu colocando na balança em curto prazo. Repito, curto prazo. Então, não sei se Deus colocou a gente nesse... Para se equiparar nisso. É, porque quando eu tô rendendo mais, o Flávio tá rendendo menos. Quando o Flávio tá rendendo mais, eu tô rendendo menos. E isso já causou tanto problema entre nós, mas tanto problema, que talvez seja por isso que a gente tá com um know-how cada vez maior para te ajudar com isso. Então, assim, pessoal, não existe uma fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. Então, se você entrou nesse vídeo assim, falando assim, o Flávio e a Marcela vão dar um hack de produtividade para dormir, para acordar no horário certo e tal. Pessoal, isso não existe. E se alguém tentar te vender isso, me desculpa, mas talvez funcione para você, mas pode não funcionar para outras pessoas, tá? Então... Só antes, é muito importante isso. Fuja da produtividade tóxica. Fuja de regras. Você tem que acordar tal hora, você tem que fazer X, Y, Z assim que você acordar, você tem que, senão você não vai render, senão você não vai produzir, senão você isso, você aquilo. Isso faz muito mal. Isso faz a gente se sentir, meu Deus, espera aí, eu não me encaixo nessa caixinha que disseram que se eu não acordar tal hora, logo em seguida fizer isso, logo em seguida fizer aquilo, logo em seguida fizer aquilo outro, e seguir tudo isso, eu não vou render. Ou seja, eu sou um merda. Comigo não funciona com todo mundo, comigo não, então eu nunca vou conseguir. Gente, não é isso. Não somos coniventes com a produtividade tóxica. Já falei isso, não vou cansar de falar. Eu vou colocar, eu acho que vou mudar o nosso cenário, escrever que traz. Não, o Ministério da Saúde dos lançadores digitais adverte. Não somos coniventes com a produtividade tóxica. O que funciona melhor para você é diferente do que funciona para mim, diferente do Flávio, diferente de todo mundo. Existem algumas coisas que são, sim, padrões? Sim, como, por exemplo, a questão do ciclo circadiano. Sim. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, até mesmo isso tem. Não é exato, né? Então, o ciclo circadiano diz que a melatonina vai ser disparada tal hora, ponto. Pessoal, então tem que ter essa consciência, tá? Tem que ter essa percepção de que não tem fórmula mágica, tá? Então, assim, o que a gente recomenda que você faça, tá? Teste um horário. Só que quando você for testar um horário, se comprometa não a fazer isso um dia.
Faça isso por pelo menos de 7 a 14 dias. De 1 a 2 semanas. Por quê? Vamos lá. A gente precisa fazer com que a nossa mente ela se adapte a processos que a gente mesmo cria. Se você determina que você vai acordar todo dia às 6 horas da manhã, não adianta nada fazer isso 1, 2 dias. Lembrando que os primeiros 2, 3 dias vai ser uma porcaria. É que nem ir pra academia. No início. É horrível. Você pode até se animar, mas é horrível. Tá? Não tô desacreditando você ir na academia. Se você tá indo, continue indo. Por favor. Não, faz muito bem, continue. Aliás, continue. Mas foi no sentido de qualquer hábito, qualquer mudança de rotina no início é muito... Chega a ser difícil, porque gasta energia e o teu corpo vai fazer de tudo, teu corpo, tua mente, vai fazer de tudo para que você não faça essa mudança. Mas foca em selecionar aquele horário e acorda todo dia naquele horário. Todo dia. Ah, deu preguiça. Então, esqueça. Daí não vai dar certo. Você precisa se comprometer para ver se aquilo é adaptado para você. Se você faz alguns dias e você vê que não tá legal, que não tá funcionando, fala, olha, realmente esse horário para mim é legal nesse momento. Teve uma vez que a gente estava acordando, eu estava acordando junto com a Marcela, às 5 e pouco da manhã. Pessoal, eu juro que eu fiz de tudo. Eu juro. Empenhei, fiz as coisas, tudo. Mas eu tava me enganando. Eu não tava me sentindo bem. Não tava. Infelizmente. Tá? Só que eu começo a entender um pouco mais a adaptação minha voltada à questão de produtividade. E a produtividade também, ela se subdivide em várias ramificações, né? Por exemplo, tem esses horários que eu mencionei agora há pouco, eu tava falando mais em relação a tarefas mentais. Mas, por exemplo, no horário que eu disse que eu não rendo muito, né? Que é ali 6 horas da manhã, 6 horas da noite, 7 horas da noite, até o início da madrugada, para coisas mais técnicas, para tarefas mais... Vou dar um exemplo. Por exemplo, para eu fazer o tráfego, eu que lido com o tráfego, é excelente. Eu não estou dizendo que o tráfego não exige questões mentais. Exige pra caramba. Mas eu já pré-seleciono o que vai me exigir mentalmente. Eu faço no meu horário de maior rendimento mental. O que é mais técnico? Vamos dizer, eu vou criar os públicos, alguma coisa mais técnica. Eu deixo para esses horários. Só que como que eu descobri isso? Fazendo exatamente o que o Flávio está falando agora. Testando. Não é do dia pra noite que você fala assim, não, esse é o meu horário produtivo, é nesse horário que eu tenho que acordar, esse horário eu rendo melhor, esse horário eu rendo pior. Talvez no início você vai se enganar. Eu já me enganei várias vezes. Eu precisei de um longo período de testes e testes minuciosos que eu cheguei durante longos períodos depois. Eu entro nesse aspecto com vocês, explico e falo. Mas de calcular o meu dia por, assim, tudo que eu faço no cronômetro, segundos. E aí depois auditar para ver quais eram os melhores horários para cada coisa. Olha que doideira isso, pessoal. Então, se a gente tem esse tipo de entendimento, de compreensão, e a gente aplica isso para a gente poder fazer identificar qual é o melhor horário para a gente acordar, a gente vai chegar num consenso. Também precisa trabalhar. Você também precisa, é obrigatório. Você tem que trabalhar. Mas, às vezes bate aquela percepção de mas eu trabalho em casa. Eu vou dormir mais um pouquinho. Às vezes isso pode estar sendo muito mais deletério, tá destruindo mais você do que te ajudando. Então, tem que ter essa consciência se você não está se sabotando em alguns aspectos relacionados a essa questão de acordar. Às vezes você está dormindo um pouco mais, só que isso está comprometendo o teu rendimento. Talvez precise um pouquinho mais de força de vontade
para você acordar num horário que seja mais rentável para você. Ou às vezes você está dormindo menos e você cai naquela mesma cilada daquele aluno. Daqueles alunos que dormiram 5 a 6 horas, achando que está rendendo, que está produzindo, mas, como falam brincando, né, no fritar dos ovos, No fritar dos ovos. o resultado não é esse. Não está sendo rentável, não está sendo produtivo e a gente acaba se enganando. E falo isso por experiência própria. Eu já passei por isso. Pessoal, a gente utiliza técnicas, no nosso dia a dia, tudo mais, relacionado a inúmeros conhecimentos que a gente tem de questão de produtividade mental, propriamente dita, né? Uma das ferramentas que a gente mais usa é a hipnose. Tem muita gente que tem preconceito com a hipnose, a gente acha um tesão, né? Porque a gente utiliza no nosso dia a dia e isso aumentou muito os nossos resultados dentro dos lançamentos e no trabalho como um todo, né? E o mais maluco de tudo isso é que a gente consegue criar programações mentais, inclusive um despertador interno. Pessoal, dá para acordar sem despertador. E, gente, só um disclaimer também, né? Lá falou de hipnose, não tem nada de místico, não tem nada de crenças por trás. Não vou entrar nesse aspecto agora, mas assim, se você tem algum preconceito, guarda esse preconceito na caixinha, abre a tua mente e, posteriormente, quando a gente entrar nessa esfera, você vai ver que, assim, não tem nada de místico. Pelo contrário, só coisa boa. Assim, tô tentando buscar outras palavras, mas tem ciência por trás. Qualquer hora a gente vai bater um papo, inclusive tem alguns vídeos nossos, se você procurar aí, tem vídeo nosso falando sobre hipnose também, então, mas fica com a gente aqui. A gente vai, dependendo do que você fizer de comentário aqui no vídeo, a gente, quem sabe, traga algo bem especial para você aí que tem interesse, tem alguma dúvida, algum questionamento, a gente pode trazer muita coisa boa para você, para compartilhar. Inclusive exercícios maravilhosos. Exercícios. E hipnose é só uma pontinha de todo um aglomerado de ferramentas. Tem um monte de coisa boa que dá para usar, pessoal. Isso dentro dessa questão dos lançamentos, né? Olha, então, pra gente... Não, mas você estava dizendo que da questão do despertador interno, né? Ah, sim. Tipo... Desculpa eu te interromper. Não tem problema. Tô sendo um pouco mais... até mesmo, desculpa, perdão. Um pouco mais incisiva, enfática. Não, fica tranquila. Porque... Em casa a gente conversa. A gente já tá em casa. É porque eu sinto que isso é uma coisa tão subestimada em alguns pontos e superestimada em outros. E as pessoas só deixam para perceber o prejuízo depois que o corpo desliga e ela obrigatoriamente precisa ficar ali de cama alguns dias porque o corpo desligou. Porque se deixasse ela mesmo de cama, continuava trabalhando. É verdade. E isso acontece muito, pessoal. Isso acontece muito. Os workaholic, né? Eu chamo de lançamentopata. 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 É a pessoa que se torna um psicopata dos lançamentos. É a pessoa que não desliga, a pessoa que toda hora tá respirando o lançamento sem viver. É o lançamentopata. Gostei. Pessoal, mas olha, só pra gente fechar esse entendimento, é importantíssimo você identificar, olhar para si mesmo, olhar para o seu comportamento e olhar para as suas rotinas e identificar qual é o melhor momento para você. Você precisa dar essa resposta para o teu corpo e para a tua mente. Fala, olha, eu acordo meio-dia e foda-se, tá bom. Só que eu rendo pra caramba no período da tarde, início da noite, pô, eu rendo demais, tal, na madrugada eu rendo pra caramba. Beleza, existem repercussões negativas no sentido de saúde como um todo. Não vou negar para você, o fato de eu ser médico, eu sei disso. Às vezes você ter um hábito como esse pode gerar problemas. Tá? Só que você é dono de você, né? Você decide. E você tem que identificar a questão de necessidade. Às vezes você precisa utilizar o tempo que você tem de maior rendimento para você produzir mais.
O que a gente ensina aqui é uma possibilidade de você render pelo menos o dobro. Pelo menos. Sem precisar de coisa maluca, sem precisar de produtividade tóxica. A gente mostra como é possível... De nenhum outros tóxicos. De nenhum outro tóxico. A gente mostra para você como é possível ter uma rentabilidade maior e entregar todas as atividades e processos do lançamento na metade do tempo. A gente mostra para você como é possível você acelerar os processos, mas sem que isso comprometa você fisicamente e mentalmente. Porque a gente passou por isso. E até mesmo a gente optou por pausar outros projetos e focar nesse entendimento, porque a gente sente que é a nossa missão trazer isso para você. E o porquê a gente enfatiza tanto nessa questão de forma leve, sem estresse. Porque é muito fácil dizer aqui para você, olha, seguinte, você vai fazer tudo do teu lançamento na metade do tempo e entregar no prazo. Tá, só que para isso eu vou ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde, eu não vou mais ter vida, vai ser estressante pra caramba, eu vou me divorciar, eu vou ter que abrir mão de tudo e tá bom, beleza, dessa forma eu vou conseguir. Não precisa. Lembre, cara. o Ministério da Saúde dos Lançadores Digitais adverte: nós não somos coniventes com a produtividade tóxica. E você fazer tudo isso na metade do tempo não significa que você vai usar a outra metade para produzir mais, para fazer mais, para estar ali, mais workaholic. Nosso foco não é esse. Se você quiser usar essa outra metade do tempo para isso, ok. Mas o foco é, sendo bem direta e reta, é você fazer tudo que você precisa do teu lançamento para que na outra metade do tempo que te sobra mesmo, sem aspas, você cuidar da tua mente, do teu corpo, da tua família, da tua vida social. Tipo, você focar no que realmente importa. E assim, não que o Flávio tá dizendo que não importa o lançamento, que você... A gente sabe que você é apaixonado por lançamento. A gente também é, se deixar a gente vira, entra madrugada. Vai, acorda mais cedo, vai dormir mais tarde. E a gente tá falando isso porque a gente já fez muito disso. De repente eu olhar, eu tá tão compenetrada, tão no flow, tão ali... utilizando técnicas, por exemplo, de auto-hipnose, de meditação, para eu tirar a fadiga quando batia e voltar, utilizando as técnicas para voltar para o flow, entrar ali no tráfego, na edição, no script. De repente, eu só me dava conta do horário quando eu via que estava amanhecendo. E eu falava, meu Deus do céu. Aí eu falava, não, vou dormir aqui um pouquinho. Aí eu utilizava as técnicas de novo para tirar a fadiga. De repente, assim, funciona? Claro que funciona. Por um determinado tempo. Uma hora o teu corpo vai cobrar de você. E quando essa conta veio para mim, outra hora eu conto. Então, eu iniciei isso... Você estava falando quando você, tipo, utiliza as atividades e força muito. Ah, não, que você falou pra utilizar, né, porque realmente importa. Então a gente sabe que você é apaixonado pelo que você faz. Então, se deixar, você faz isso o tempo inteiro. Você acorda, você vai dormir, você conversa com a tua família, com teus amigos, com todo mundo sobre isso. Porque é a tua paixão, sim. Mas você precisa ter momentos para também focar em outras coisas. Para assistir um filme, para fazer uma atividade física, para espairecer, para se alimentar bem, para estar com a tua família. Ah, mas a minha família trabalha comigo. Tá bom, mas para conversarem sobre outras coisas. Para terem momentos de família, para ter lazer, para ir para um parque, deitar na grama e olhar para o céu. Para brincar com teus cachorrinhos, para estar com teu filho. Se você veio para o mundo digital para ter mais tempo, então, cadê esse tempo que você
Aliás, esse tempo que você veio para o mundo digital buscando, quero mais tempo para estar com a minha família. Então, utiliza esse tempo que você vai ter aqui a mais para realmente estar com a tua família. Lembra lá atrás, quando você iniciou, quando você tomou essa decisão de entrar no mundo digital, qual foi o teu motivo? Era para ter mais tempo com teu filho? O teu mais porquê, tempo né? o teu porquê. Mas é mais dinheiro, mais dinheiro. Eu entrei porque eu precisava de mais dinheiro. Tudo bem, mas vai um pouco além da questão financeira. Pensa no teu porquê. Para promover mais qualidade de vida para os meus pais. Então, teus pais. E aí você tá aí, trabalhando 24 horas por dia, se puder. Em que momento você está dando atenção para os teus pais? Você fica com eles. Mas eu não posso. Eu vou falar aqui 2 minutinhos, já tenho que desligar porque eu tenho que voltar pro lançamento. Calma. Você consegue. É por isso, da metade do tempo. Mas é por isso que é de forma leve, sem estresse. Leve, sem estresse. Lembra disso. Porque de nada adianta você correr uma maratona e ser um caos, ser um inferno para você. Você se destruir. Você vai terminar a maratona. Mas a hora que terminar a maratona, você só vai querer se jogar no chão. Ou então, teu próprio corpo vai ali, cair, você vai acordar no hospital. E de que adianta? Aí você vai falar, corri a maratona. Mas foi o pior inferno da minha vida. Pergunta como é que a gente sabe disso. Então, o início, né? Que horas você tem que dormir? Não existe regra. Que tem que acordar. Não. Você iniciou falando de que horas tinha que dormir, né? Falei do dormir. É. Eu pensei que você tava confundindo com o tema do vídeo. Se bem que hora de dormir e hora de acordar... Elas estão entrelaçadas. A questão de que horas que eu tenho que dormir, que horas que eu tenho que acordar. Faz o teste. Faz o teste e realmente se compromete em testar, em observar o que está fluindo, que momento você mentalmente está rendendo mais, que momento que mentalmente parece assim, nossa senhora, agora eu buguei, se me perguntarem meio rápido meu nome, eu tô bugada. Mas para fazer coisa técnica eu consigo. Ou então, nossa, agora eu tô bugada. Mas para lavar a louça e limpar a casa, agora eu tô uma máquina. Ou, não, agora eu buguei mentalmente. Vou aproveitar para ir fazer uma atividade física. Vou cansar o meu corpo. Cansando o meu corpo, eu faço com que a minha mente agora alivie e eu tô melhor para produzir mentalmente. Vai observando, anotando os horários. Mas como o Flávio falou, não adianta fazer um dia e no dia seguinte já mudar, e no outro dia já mudar, e no outro dia já mudar. Porque assim você não vai conseguir ter um parâmetro. Tem que dar um prazo. Tem que ter um prazo. E tem alguma dica que você, por experiência própria, assim, tua, dá pra... Mas, Flávio, como que eu faço pra mensurar se esse horário tá sendo melhor pra mim mentalmente, esse horário tá sendo melhor pra mim de questões técnicas, ou outros exemplos, que nem aqui eu dei, técnico, mental, e como fazer isso? Tá. Bem, a dica que eu dou, assim, pra perceber se a coisa tá funcionando ou não, é se você, no fim do dia, você analisa que teu dia rendeu. Então, a primeira coisa que eu faço, eu particularmente faço, é eu deitar na cama e me perguntar, rendeu? Tipo, deu pro gasto o dia? Pelo menos? Eu rendi legal? Esse é o primeiro questionamento que eu faço. Tá? E assim, o que eu coloco como parâmetro, né? Para entender se eu rendi ou não, né? O primeiro parâmetro que eu trago
é a questão de quantidade de coisas realizadas. Não adianta. O parâmetro, principalmente do lançamento, ele é quantitativo. Tá? Eu lembro que teve um dos dias assim que eu tava com muito sono e tal, depois eu fui dormir super cedo. Daí eu lembro que eu dormi, nossa, pra caramba, eu tava cansadão, assim, não lembro o que a gente tinha feito, tudo, eu tava muito cansado. Mas muito cansado. Coloca muito, multiplica por 2. Tava muito cansado. No outro dia eu peguei, acordei, tal, comi, tal, acordei, beleza. Sentei pra montar a questão de objeção, aspiração, revisitar o avatar. Aquela coisa assim que é sempre recomendada e pouca gente faz, né? E eu sentei e comecei a escrever. Escrever. Quando eu vi em 2 horas, eu tinha escrito mais de 80 tópicos. Eu parei assim e falei, cara, 80? Meu Deus, 80. E eu comecei a me questionar. Eu falei, pô, mas como que saiu, sendo que nos últimos dias não ia? Fui fazendo as coisas ao longo do dia. Quando eu deitei a cabeça na cama, eu trouxe com o meu pensamento. Eu comecei a pensar comigo mesmo. Conversar comigo e o meu subconsciente. Falar, e aí, Tigrão? O que você fez aí que você escreveu tudo isso? Daí eu comecei a refletir. E esse momento antes de dormir, não é hora antes de dormir, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas não é hora de você ficar pensando nas coisas que você tem para fazer antes de dormir. Hora de dormir é para você pensar no que foi feito, ser grato pelas conquistas, ser grato pelas derrotas que te fizeram aprender e programar o próximo dia no aspecto emocional e mental. Para isso que serve o momento antes de dormir. Se bem que eu tenho uma certa dificuldade em ter esse momento, porque eu deito e durmo. Agora. Por quê? Porque toda a higiene do sono já foi feita previamente. Olha só, a Isabel Gonçalves mandou ali parabéns pelo foco. Isabel, Obrigada. muito obrigado, gratidão aí por estar acompanhando a live aí. Obrigado pela mensagem, tá bom? Isso motiva a gente ainda mais, tá? Então, a partir do momento que eu comecei a interpretar isso, eu perguntei pro meu subconsciente o que tinha acontecido. E a questão era o seguinte, Flávio, você descansou do jeito que deveria. Momentos como esse me fizeram refletir ainda mais na importância da gente descansar do jeito certo. Coisa que, como lançador digital, a gente não faz. Né? E quantidade não é qualidade. Não é porque você dormiu 7 horas ou 12 horas. Que significa que no dia que você dormiu 12 horas, você vai estar melhor. Quantidade não é qualidade. Isso é tema para também um outro vídeo para a gente falar um monte sobre isso. E isso serve para tudo. Nesse momento eu tô falando em relação a sono. Mas atividades, rentabilidade, produção. E eu só... Você vai falar mais alguma coisa? Não, eu, na minha cabeça, assim, fechou o ciclo. Eu queria finalizar falando uma coisa que é muito importante e também subestimada. O que é? Independente do resultado e da conclusão que você chegar, porque sim, vão ter dias merda, que você não vai render. Um M. Que você vai dormir, você vai descansar, você vai se alimentar bem, você vai fazer atividade física, você vai fazer o que for. E você vai sentir, eu não consigo render. Não consigo, eu tô procrastinando, eu tô aqui tentando. Eu tenho uma copy para escrever. Você senta ali, não flui. Eu vou fazer o tráfego. Não vai. Você parece que, assim, dá um tilt na cabeça que você não lembra mais onde fica o botão de abrir o gerenciador. Vou abrir o Premiere. Tá, abri, e agora? Meu Deus do céu. Aí você começa a procrastinar entre as tarefas que você tem que fazer. E tá tudo bem, você é um ser humano. Isso acontece com todo mundo. Então, o que eu queria falar é o seguinte: seja gentil com você mesmo. Quantas vezes... Até me engasguei.
Se é um amigo teu que te fala, olha, fulano, eu não consegui render hoje. Meu dia foi uma merda. Eu dormi, eu descansei, eu ontem planejei o meu dia, eu desliguei, desconectei de todas as redes sociais, de tela, super cedo, me alimentei com 3 horas antes do horário de eu dormir. Eu fiz, assim, tudo que eu já vi na internet, cursos, treinamentos, eu fiz, eu juro que eu fiz. Mas eu não consegui fazer nada hoje. Nada, não consegui render. Você vai dizer pra ele, cara, você é uma bosta. Você é um lixo. Você não serve pra isso. Desiste. Desiste. Pra pior. Você vai falar isso pra ele? Espero que não. O mínimo, né? Mas se pergunta quantas vezes você já falou isso pra você. Quantas vezes você deita a cabeça no travesseiro e fala mentalmente pra você coisas desse tipo. Você às vezes tinha lá uma planilha das atividades que você tinha para fazer ao longo do dia. E você cumpriu 70%, vamos dizer. Mas ao invés de você se parabenizar pelos 70% que você fez, você se culpa, se critica, se autoflagela, se sente a pior merda do mundo pelos 30% que você não fez, que deveria ter feito. E começa um monte de coisa horrível passando na tua mente. Você falaria isso pro teu amigo? Ah, eu falaria sim porque eu sou um amigo verdadeiro. Tá bom. Então, você falaria isso pro teu filho que tá aprendendo a andar e leva um tombo. Você diz, você é um merda, você caiu, porra, você já tinha que estar andando, tá correndo. Você falaria isso pra ele? Se parabenize pelo que você fez. Ah, mas eu só consegui fazer de 5%. Se parabenize por esse 5%. Se parabenize pelo 1%. O importante é que você busque sempre ser 1% melhor do que você é. Amanhã eu vou buscar ser 1% melhor do que eu fui e estou sendo hoje. Não do que o Flávio. Se eu for 2, ótimo. Mas eu vou buscar ser 1. E se eu for 0? Eu sei que eu fiz o meu melhor e o meu máximo. E eu vou me parabenizar por ter feito o que estava ao meu alcance diante daquela situação. Seja gentil com você. Não estou dizendo para você pegar leve. Para você saber o que você tem que fazer e não fazer. Para você, então você é gentil comigo, então eu vou ficar aqui de perna para cima esperando o resultado. Não tô falando isso. Não recorta e cola um pedacinho do que eu tô falando. Mas seja gentil com você. É isso aí. Bem, acho que é isso, né? É isso. Coraçãozinho. Falando enfática, mas com gentileza. No fundo tem muita gentileza, porque eu quero o teu bem. Nós queremos, né? Também faço parte desse projeto. Pessoal, se inscreva na Semana Lançador 4X! Vai ser uma semana fantástica e maravilhosa, onde a gente vai mostrar para você que é lançador digital, como que você executa e entrega todas as atividades do seu lançamento na metade do tempo, de forma leve, sem estresse e no prazo. E eu acredito que você já passou por situações que você não entregou as coisas no prazo. E a gente vai mostrar para você como isso é possível, como é que isso é possível, tá? Como é que? E a gente vai mostrar vai ter muitas revelações. Vai ser praticamente um programa da Márcia Goldschmidt essa semana. Muitas revelações no caso de família. www.selançarnumsurte.com ou acessa a nossa bio no Instagram também, é Se Lançar Num Surte. É só procurar o @ lá no Instagram se você não tá lá. E esteja. E nos segue. E curta. E comente e compartilhe essas coisas aí.
E nos dê ideias, sugestões, a gente está aberto a feedbacks o tempo inteiro. Afinal, sem feedback, a gente não pode melhorar. Verdade. E lembrando, ninguém te ensinou a ser lançador digital. Ninguém ensinou como é que você vive uma vida dentro do lançamento. As pessoas te ensinam a trabalhar das 8 às 18. As pessoas te ensinam. As pessoas te ensinam como é que você fica no fim de semana. Todo mundo fala sobre isso. Mas como viver perante um lançamento, sendo empreendedor de lançamento, ninguém te ensina. Você aprende na marra. A gente aprendeu na marra, muita gente aprende na marra. A gente quer te ajudar a passar por uma fase que às vezes pode ser bem complicada. Tá bom? De forma leve, sem estresse. Então é isso. Galera, nós vamos nessa então. Se cuidem, continuem ligados aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou! Beijo! Tchau, tchau!